Olá, sou o professor Giovanni Lima. Vamos para a aula 12 de eletrostática para o pré-ENEM. Vamos lá, eletrostática, né? Então, a eletrostática ela vai estudar considerando as cargas elétricas em repouso, tá? E aí todos esses fenômenos elétricos dentro da eletrostática, eles vão decorrer da força de atração ou repulsão entre as cargas elétricas, né? Que é a chamada lei de Coulomb. Inicialmente, né, para revisar, pessoal, como é que a gente calcula a carga elétrica de um corpo, né? Você considera o número de elétrons, né, número de cargas livres e a carga elétrica elementar, tá? E assim você calcula a carga total de um corpo, tá? Lembrando, ó, esse N é o número de elétrons que está em excesso ou em falta, né, no corpo. E o Ezinho é uma constante, tá? Carga elétrica fundamental. Então aqui você calcula a carga elétrica. E aí você pode ter os processos de eletrização dos corpos. Quando você tem um corpo eletrizado, né, de alguma forma, quando você tem mais elétrons do que prótons, você pode ter, esse corpo está eletrizado. E você tem alguns processos de eletrização, tá? Primeiro, né, o processo de eletrização por contato. O que é a eletrização por contato? Você tem um corpo neutro, tá? E você pega um corpo que está carregado e você toca, encosta, né? Entra em contato esses dois corpos. E aí você vai ter uma eletrização do corpo que estava inicialmente neutro. Observe essa animação aqui, ó. Ele está neutro aqui, ó, quando ele está roxo, tá? Mais ou menos preto aí, né? E esse aqui está eletrizado. Quando eles entram em contato, tanto com cargas positivas quanto com cargas negativas, então esse corpo que estava neutro, ele passa a ficar eletrizado. Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a carga elétrica ela é conservativa, tá? Então a quantidade inicial, antes do contato, quantidade de carga inicial, vai ser igual à quantidade de carga final. É sempre conservativo, ok? Eletrização por atrito, né? No atrito eu vou ter que ter fricção. E aquele corpo que tem mais facilidade de perder elétrons, né? Lembrando que só os elétrons podem se movimentar, tá? Aquele corpo que tem mais facilidade de perder elétrons, tá? Ele vai perder esses elétrons para o outro corpo durante esse processo de fricção. É claro que isso tem a ver muito com a afinidade desses dois corpos, tá? Não é qualquer corpo que você vai estar friccionando que você vai ter uma eletrização por atrito, tá ok? Depende muito das afinidades entre eles. Mas o que ocorre é que durante essa fricção, aquele corpo que tem mais facilidade de perder elétrons, né? Ele vai perder elétrico para o outro corpo, tá? Vai perder elétrons para o outro corpo. Eletrização por indução. O que é eletrização por indução? Você só aproxima os dois corpos, tá? Você tem um indutor, tá? O corpo indutor ele vai estar carregado, ok? E o induzido inicialmente ele está neutro. Quando você aproxima, observe aqui na animação, ó. Quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, você vai ter uma separação das cargas. Nesse caso aqui, como esse está negativo, ele vai atrair as cargas positivas. Então esse lado aqui fica positivo, ó, e esse outro lado aqui fica negativo por causa da repulsão. Para você deixar esse corpo aqui eletrizado, você precisa fazer com que esses elétrons aqui saiam dele, ó. Então ou você toca no corpo, ou você liga ele à terra. E aí esses elétrons eles vão ser escoados, e aí ele fica carregado. Tudo bem? Essa é a eletrização por indução. Força elétrica, né? Uma importante grandeza. O que é a força elétrica? Ela vai relacionar, né, a força elétrica entre duas cargas, né, que podem ser de sinais iguais ou de sinais diferentes, tá? Lembrando que essa força pode ser atrativa, né, quando as cargas forem de sinais diferentes, ou pode ser repulsiva quando as cargas forem de mesmo sinal. Como é que eu calculo ela, né? Coulomb definiu essa lei aqui, né? Você tem a constante eletrostática, tá? Que é um valor definido, tá aqui o valor dela, ó. Q1 e Q2 são as cargas em questão e d² é a distância entre elas, tá ok?
Então, você substitui os dados aqui nessa equação e você consegue calcular a força elétrica entre dois corpos. Lembrando que essas cargas aqui, ó, se elas tiverem sinais iguais, essa força vai ser de repulsão. Se essas cargas elétricas tiverem sinais diferentes, a força vai ser de atração. O Enem gosta muito de trazer um gráfico, tá, para você interpretar sobre força elétrica. Aqui tem o eixo da força e aqui da distância, ó. Se você vier aqui na equação, pessoal, você percebe que essa distância está ao quadrado, né? E está aqui no denominador, né? Então, ela é inversamente proporcional à força, tá? Então, como é que você interpreta isso aqui, ó? Se eu tiver uma distância D, eu tenho uma certa força F. Se eu dobrar essa distância para 2D, ó, essa minha força ela vai ficar menor, porque é inversamente proporcional, só que ela vai ficar menor com o quadrado dessa distância. Qual é o quadrado de 2? 4. Então, ela fica 4 vezes menor. Se for para 3D, qual é o quadrado de 3? 9, né? Então, ela fica 9 vezes menor. É inversamente proporcional, tá? Campo elétrico. O que é o campo elétrico, né? O campo elétrico ele é uma região em torno das cargas elétricas, tá? E esse campo elétrico, ele faz com que as cargas elétricas fiquem sujeitas a uma força. Essa força pode ser de repulsão, tá? Que nem nesse caso, ou pode ser de atração. Como é que eu calculo o campo elétrico? É a força, que é a lei de Coulomb, tá? A força elétrica, dividido pela carga principal, né? A carga que está gerando o campo elétrico. A unidade de campo elétrico, né, como força é Newton e carga é dada em Coulomb, tá? Então a unidade fica Newton por Coulomb. Potencial elétrico, tá? O que é o potencial elétrico? Pessoal, ó, quando eu coloco uma carga dentro de um campo elétrico, ele recebe energia desse campo elétrico, certo? Essa energia é o que a gente chama de potencial, tá? Então, em qualquer ponto que eu coloco uma carga, por exemplo, observe aqui, ó, coloco nesse ponto A uma carga dentro de um campo elétrico, tá? O campo elétrico dessa carga aqui maior, tudo bem? Nesse ponto, o campo elétrico ele fornece energia para essa carga, tá ok? Essa energia fornecida é o que a gente chama de potencial. Agora, o que é que nos interessa mesmo? É quando tem uma diferença de potencial. A diferença de potencial, que é conhecida também como tensão elétrica, né, é uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, ó, no ponto A eu tenho um potencial e no ponto B eu tenho uma diferença, eu tenho um outro potencial. Entre eles dois, eu tenho uma diferença de potencial. Como é que eu calculo essa diferença de potencial que é representada por V? Simples. Eu observo qual é o trabalho que vai ser realizado sobre essa carga nesse deslocamento, ó. Trabalho de quem? O trabalho realizado pela força elétrica, né? Trabalho realizado pela força elétrica. Então, calculando esse trabalho aqui, ó, como o trabalho é energia, né, pessoal? Eu vou saber qual é a energia gasta nesse deslocamento, ok? Então, o potencial, né, ou a diferença de potencial, ela vai ser dada pelo seguinte, ó, o trabalho realizado entre os pontos A e B, dividido pela carga que está se deslocando, tá? Porque nós consideramos, né, que essa carga aqui está em repouso. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, pessoal, é que a força elétrica, né, é uma força conservativa. Significa que esse trabalho aqui é o mesmo, independente da trajetória, né, como eu falei em aulas anteriores. Então, tanto faz ir por essa trajetória como por essa, tá? O trabalho ele vai ser o mesmo. Vamos fazer aqui algumas questões para a gente treinar esses conceitos. Tem aqui uma figurinha, tá? Isso parece com Garfield, né? Ele vem, passa aqui em cima do sapato do rapaz e aí ele diz o seguinte: eu odeio eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Ele não pede um tipo, né, de eletrização, ele pede o motivo pelo qual aquilo ocorre. Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Pessoal, você não vai ter troca de átomos.
A única partícula que consegue se movimentar é o elétron, isso é importante, tá? Diminuição do número de prótons não vai diminuir, né? Criação de novas partículas, isso não pode ocorrer na natureza, né? De forma assim espontânea. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato? Sim, né? Alguém aqui perdeu elétrons, tá? Ninguém sabe qual, mas o motivo pelo qual o gatinho ficou eletrizado é por causa dessa movimentação. Repulsão entre partículas elétricas? Também não, tá? Então, houve uma movimentação para que ele ficasse eletrizado. Então, nossa resposta é letra D. Em Museu de Ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é o exemplo. Como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão. Uma lâmpada fluorescente, né, na figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação da figura 2, né, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Vamos ver essa figura para ficar mais fácil de interpretar? Tem aqui a figura 1, né? É o gerador de Van de Graaff. E aí você aproxima outro corpo aqui e forma uma correntezinha elétrica. E aí quando você aproxima a lâmpada fluorescente, ela brilha por alguns instantes, né? Que nem ele falou no enunciado. Aí vamos ver o comando, né? A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é O ou A, né? Pessoal, qual é o agente físico responsável por tudo isso aqui, ó? É o campo elétrico, tá? Se não existisse o campo elétrico, não seria possível você ter potencial, não seria possível você ter diferença de potencial que faria as cargas se movimentarem, né? Afinal, né, uma descarga elétrica é um movimento de cargas elétricas, né? Então, para isso ocorrer, você precisa ter um campo elétrico. Sem esse campo elétrico, né, você não teria a formação de descargas elétricas. Para esse caso, ok? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra B. Aí você poderia pensar assim, ah, mas pode ser a carga elétrica. Literalmente, pode ser a carga elétrica. Só que se eu não sujeitar essa carga elétrica a um campo elétrico, ela não vai produzir uma descarga, né, uma corrente elétrica, tá? Então eu coloquei aqui, ó, ao redor de qualquer corpo eletrizado existe um campo elétrico. O campo elétrico, por sua vez, fornece uma diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, neste campo, e faz com que as cargas elétricas se movimentem, ou seja, gera correntes elétricas. Isso aqui é uma relação entre campo elétrico, potencial e diferença de potencial e corrente elétrica, tá? Que é importante você saber isso conceitualmente. Então, a nossa alternativa é a letra B. Para mais exercícios sobre isso, pessoal, entre na plataforma, pegue esses slides, tá? Estude, reveja os vídeos se for preciso e até os próximos encontros.